Olá, está no ar o programa Academia, que debate o conhecimento produzido na área do direito e da justiça. Hoje nós vamos falar um pouco do papel do Congresso Nacional a partir do trabalho de conclusão de curso do mestre em Poder Legislativo, Luciano Henrique da Silva Oliveira. A atuação da Casa Revisora no processo legislativo federal na 54ª legislatura. Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Poder Legislativo do Programa de Pós-Graduação do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, sob a orientação do professor doutor Fábio Gomes. Uma proposta legislativa é uma ideia que, depois de aprovada pelo Congresso Nacional, vira lei após a sanção presidencial. O Brasil possui um sistema bicameral e, por isso, o projeto de lei apresentado por um senador deve ser aprovado primeiro no Senado e depois na Câmara dos Deputados. Projetos apresentados por deputados fazem o caminho inverso. Caso a Presidência da República não concorde com o teor da proposta aprovada pelas duas casas, o presidente pode vetar o projeto de lei. Se isso ocorrer, a proposta será analisada novamente em sessão do Congresso Nacional. E para falar desse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Academia a assessora legislativa e mestre em Direito Tributário Radhassá Laís Santana e o mestre em Direito Salomão Almeida Barbosa. Muito obrigado a todos pela presença. Eu já peço ao Luciano que comente um pouco do trabalho. Claro, Bruno. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui na TV Justiça aqui, poder falar um pouco do trabalho. E basicamente a gente procurou fazer um estudo do bicameralismo do Congresso Nacional na 54ª legislatura, de 2011 a 2015. E nós falamos inicialmente um pouco sobre as formas de bicameralismo que há no mundo, sobre as implicações de uma casa ser bicameral para o processo legislativo, porque nós sabemos que existe o modelo unicameral, em que passa por apenas uma casa também. E também aproveitamos para falar de alguns números, mostrando qual é a diferença, né, quando a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados ou quando a casa iniciadora é o Senado Federal, porque o projeto de lei ele passa pelas duas casas antes de ser aprovado e poder ir à sanção do presidente da República. Então verificamos que, dependendo de qual casa inicia o processo, há algumas diferenças em termos de números na aprovação desses projetos. E o sistema bicameral não pode acabar representando uma demora no processo legislativo, já que tem que passar por uma e outra casa? Existe uma corrente que procura tentar demonstrar isso, que quando passa apenas por uma casa, o projeto ele seria aprovado mais rápido. Quando tem que passar pelo crivo de duas casas, né, haveria então duas instâncias aí, vamos dizer, para rejeitar a matéria ou então para deliberar mais sobre a matéria haveria uma demora maior. No entanto, no nosso sistema em que ambas as casas podem iniciar o projeto, isso acaba sendo compensado por essa possibilidade. Então, o projeto pode nascer tanto em uma casa como uma outra. E então, mesmo tendo que passar por duas casas, nós temos, vamos dizer, duas vezes mais matérias sendo iniciadas e acaba compensando isso. Então, não se pode dizer a priori que isso vai demorar mais ou não. O senhor fez menção a esse sistema pelo mundo. Quais são os tipos básicos de bicameralismo, né? Olha, nós temos basicamente 4 tipos de bicameralismo que podem coexistir, na verdade, numa mesma casa, né? Inicialmente, desde a origem inglesa ali do parlamento inglês com o bicameralismo, nós tínhamos aquele, vamos dizer, aristocrático, em que uma casa representava o povo e a outra representava a elite, a nobreza, né? Então seria o bicameralismo aristocrático, para que ambos os segmentos sociais tivessem representação em cada casa. Nós podemos falar também no bicameralismo sistemático ou de moderação, que é aquele em que uma casa ela possui um corpo legislativo mais experiente, né, um pessoal com mais experiência de vida, mais sênior, em que haveria então uma moderação em relação à primeira casa, que seria aquele pessoal mais jovem, com mais arroubo renovador, e aí haveria um equilíbrio, né? Nós podemos falar no bicameralismo técnico, em que uma casa seria para, vamos dizer, revisar as ideias da primeira casa para dar uma maior sistematicidade, uma maior tecnicidade jurídica à coisa,
e o bicameralismo federal, que é o que se tornou mais conhecido, em que nós temos duas casas em função de o Estado, o país ser uma federação, tem um poder central e o poder regional pelos estados, como é o Brasil, nós temos São Paulo, Minas Gerais, Bahia, e esses estados eles têm representação na segunda casa, sendo que a primeira casa representa o povo, a população. Então, basicamente, esses são os 4 tipos. E eu passo a palavra agora para os nossos convidados para que participem do debate com a gente. Salomão. Ok, meu caro Bruno, de imediato gostaria de agradecer a minha presença e, ao mesmo tempo, eu gostaria de elogiar a escolha do seu tema, tá? Até porque eu sempre digo que nós não conhecemos o parlamento da forma técnica, da forma acadêmica. Ele é muito divulgado sobre a atuação parlamentar, mas um trabalho como esse é muito importante. Você destacou, começa a destacar até o bicameralismo, a questão das expressões da Câmara Baixa, da Câmara Alta, da presença do Senado, e você traz dados estatísticos exatamente que concluem que quando você inicia o processo legislativo pela Câmara dos Deputados, né, e esse início desse processo legislativo se dá exatamente tanto na forma externa quanto da própria Câmara, você tem o Senado Federal, digamos, aprovando, homologando em grande parte, né, isso. Então, você demonstrou com os dados estatísticos da legislatura exatamente essa atuação de um e de outro. Isso é muito importante, até para que se possa, diante desses resultados, para nas próximas legislaturas, se possa verificar exatamente como se deve ser feito. Se eu já tenho aqueles dados estatísticos, dados acadêmicos, dados técnicos, então isso pode até facilitar a atuação do próprio parlamentar e da própria academia. Muitas das vezes a academia, né, não estuda o direito parlamentar. Isso, o direito parlamentar, o direito político, isso deve ser estudado. Quando a gente fala em política, né, a gente sempre deve colocar o sentido grego da palavra, né, no sentido da administração da cidade-estado grega, né? E isso é muito importante que se venha aí ao tema assuntos como esse. Parabéns pela escolha, né? Muito obrigado. Araçá. Fico feliz de ter sido convidada para participar desse debate, dessa conversa sobre um tema que, como o professor Salomão coloca, é tão importante para a gente verificar como é que é feito realmente essa aprovação das leis, como são feitas as determinações, né, legais, normativas que vão passar a reger a vida das pessoas, da sociedade, assim. Então, primeiramente, parabéns ao trabalho, assim, realmente é algo que a gente precisa conhecer mais, que a sociedade ela tem se aproximado do legislativo, mas uma parte mais política. E talvez a gente precise conhecer mais até para discutir, será que esse sistema realmente está funcionando? Será que a gente precisa repensar? Será que a gente tem como aprimorar? E a pesquisa que você traz nos mostra dados que afirmam, né? A gente tem alguns pontos que podem ser melhorados, a gente tem como fazer comparação com outros países, com outro tempo. Então, assim, parabéns pela pesquisa, parabéns pelo trabalho, eu acho que é um trabalho que merece ser divulgado, né, professor Salomão? Sim, claro. A gente conversar ainda mais sobre ele, aprofundar até para uma espécie, publicá-lo para uma coisa comparativa, para que a gente possa comparar com outras legislaturas, para que a gente possa comparar com outros países, até falar sobre o nosso próprio bicameralismo. A gente, no Brasil, acaba misturando algumas coisas de outros países e nada é muito puro, né? Assim, o nosso bicameralismo, como é que a gente poderia colocar ou classificá-lo, sendo que a gente tem todo um histórico e isso repercute até hoje, né, na forma de bicameralismo que a gente tem. Então, acho que é o que a gente precisa conversar mais e divulgar mais na sociedade. Luciano, qual a principal diferença entre Câmara e Senado como casa revisora no processo legislativo? Nós temos o nosso bicameralismo, né? Até completando o que a professora Radassa falou, nós temos aqui no Brasil um bicameralismo federal, porque representa os estados, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados do Povo. E nós temos também, vamos dizer, um bicameralismo de moderação, pelo fato de a idade dos senadores ser maior. Para ser senador no Brasil é preciso ter 35 anos no mínimo, para deputado federal basta 21. Né? E as principais diferenças que nós notamos no nosso processo legislativo federal, quando o projeto inicia na Câmara ou quando inicia no Senado, é que, primeiramente, nós temos que a maioria dos projetos no Brasil se iniciam pela Câmara, por 2 motivos. O primeiro motivo é que a Câmara dos Deputados é composta por 513 parlamentares e o Senado Federal por 81 senadores.
Então, naturalmente, um universo maior de parlamentares apresentam mais projetos. Então, mais projetos se iniciam na Câmara, né? Porque quando o deputado apresenta o projeto, a casa iniciadora é a Câmara. Quando o senador apresenta o projeto, a casa iniciadora é o Senado. E tem um outro fator, os projetos de autoria extraparlamentar, que nós chamamos, que vem do Poder Executivo, vem do Poder Judiciário, vem do Tribunal de Contas da União, enfim, todos eles começam pela Câmara dos Deputados. Então, nós temos que a Câmara dos Deputados é chamada comumente de casa iniciadora pela maioria dos projetos começarem lá. Então, essa é a primeira diferença que nós podemos apontar. E outra diferença é que, como os projetos que vêm do Poder Executivo começam pela Câmara, muitas das políticas públicas mais relevantes que nós vemos por aí, geralmente também começam na Câmara dos Deputados e depois passam pelo Senado. Eu vou pedir um minutinho só agora para a gente fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais academia. O Academia está de volta, hoje tratando da atuação da Casa Revisora no processo legislativo federal, com o expositor Luciano Henrique da Silva Oliveira e os nossos convidados Radhassá Laís Santana e Salomão Almeida Barbosa. E para contribuir com o nosso debate, eu abro agora para perguntas. Salomão, por favor. Meu caro, você tratou do chamado sistema navette, né? Ou navette ou shuttle. O sistema navette, né, a origem da palavra navette em francês dá uma ideia de movimento, dá uma ideia, né, a navette, aquele ônibus que a gente pega para se deslocar para o avião, para o aeroporto, né, para uma van da vida, né? Então, esse sistema é chamado de vai e volta, né? Até a passagem, o início pela Câmara Baixa e pela Câmara Alta. E, aliás, é importante também que você, quando se tratou do bicameralismo, você deixou bem claro, gostei muito quando você tratou da história. E aí você disse que alguns estados da Federação Brasileira já tiveram um sistema bicameral. Nós já tivemos estados com senados estaduais, né? Muito bem. Agora, esse sistema da navette, do vai e volta, será que realmente ele é tão genuíno? Porque nós adotamos de outros países, né? Ele funciona, ele está funcionando bem e ele continuará a funcionar bem para o nosso sistema político brasileiro? Muito bem, boa pergunta, Salomão. Nós temos o sistema, como nós somos duas casas no Congresso Nacional, temos então um sistema em que o projeto de lei ele tem que ser aprovado por ambas as casas. E aí ele inicia numa casa, vai para outra, e se a outra casa concorda na íntegra com o texto, o projeto pode ir desde logo à sanção do presidente da República. Mas se há uma discordância, então o projeto, no nosso sistema, ele retorna, que aí o vai e vem, né? Ele retorna para a casa iniciadora, para que a casa iniciadora diga se concorda ou não com as alterações da casa revisora. E, teoricamente, se houvesse mais alguma mudança, teria que voltar novamente para outra casa para dizer se concorda ou não. E aí ficaria num vai e vem, vamos dizer assim, infinito, até que ambas as casas concordassem com o mesmo texto para que pudesse, então, a matéria virar lei. Esse processo de vai e vem infinito, até que ambas as casas concordem, há no Brasil para as propostas de emenda à Constituição. Agora, para os projetos de lei, nós adotamos um método para encerrar o processo, que é a palavra final por uma das casas. É mais rápido, é mais célere, isso é muito importante. Né? Exatamente. Porque o processo legislativo no Brasil é muito complexo. Eu digo, né, os senhores conhecem até porque são do parlamento, né, mas realmente falar em processo legislativo... Né, a gente que trabalha, às vezes, né, acha que todo mundo já também entende, mas a gente está naquele dia a dia. Que bom que a academia divulgue um trabalho como esse, né? Então... Não. E aí o projeto começa numa casa, vai para outra e volta para a primeira. A primeira dá a última palavra. Aprovado ou rejeitado as alterações da segunda casa, ele vai à sanção do presidente da República. Então, esse é o método utilizado aqui no Brasil, dar a última palavra à casa iniciadora para encerrar o processo. Porque a divergência por si só ela é salutar, é importante. Agora, você tem que dar também um fim à divergência, até como o Congresso Nacional deve ter, né? Dar a última palavra, exatamente, saber quando se iniciou. Foi um processo legislativo iniciado por quem? Pelo próprio Congresso, foi proveniente do Poder Executivo, né? Então, tudo isso, como você bem falou no seu trabalho, quando ele é proveniente do Poder Executivo, digamos, ele já foi tratado numa instância do Poder Executivo, então se torna teria uma maior facilidade na aprovação,
nas ambas as casas do Congresso Nacional. Né? O Poder Executivo, antes de mandar um projeto, ele já estuda, vamos dizer assim, o ambiente político, já uma fase anterior ao processo legislativo formal para que ele mande um projeto. Isso é muito importante, né, presidente? Ao passo que quando um parlamentar apresenta um projeto, muitas vezes não há esse, vamos dizer, esse estudo anterior. Então ele apresenta e vai trabalhando o projeto ao longo do processo legislativo. O Executivo não, já trabalha antes de editar. E com a base governista que normalmente há no Congresso Nacional, ele tem uma maior facilidade. As matérias inéditas são muito mais difíceis de serem aprovadas, de serem debatidas, até pelo ineditismo delas. Né? A gente costuma falar que a facilidade que um parlamentar tem para isoladamente apresentar um projeto de lei é inversamente proporcional à probabilidade que vai ser aprovado. Né? Tanto que o trabalho fala sobre isso, né? Que os projetos de iniciativa do Executivo têm um percentual muito maior de aprovação do que os projetos que vêm de um parlamentar. Com relação ao que a gente já está debatendo, quando a gente fala que o seu trabalho traz, né, que o bicameralismo ele é uma forma de validar esse processo legislativo, é uma das formas de validar o processo legislativo, a gente tem a percepção de que o Senado, porque é mais sênior, porque tem essa representação mais madura, né, assim, pelo menos aparentemente, que ele rejeitaria mais as matérias da Câmara ou que ele aprofundaria mais as matérias que vieram da Câmara. Mas o seu trabalho traz justamente essa hipótese, né? Será que o Senado vai rejeitar ou não as matérias? Como é que vai ficar esse equilíbrio? E, num primeiro momento, parece que a Câmara rejeita mais as matérias que vêm do Senado do que o Senado rejeita da Câmara. Mas um ponto que eu achei interessante no seu trabalho foi quando você excluiu os projetos que vêm do Executivo, que é quando a Câmara começa como iniciadora, e aí parece que há um equilíbrio. A partir desse ponto, eu queria que você abordasse mais ou colocasse para a gente qual é a sua percepção sobre esse sistema, se ele realmente tem funcionado bem no país, se a gente pode aprimorar, se, de repente, esse sistema de bicameralismo, na verdade, ele acaba travando mais os processos, né? Porque você tem políticas públicas que são individualmente apresentadas por parlamentares que acabam, quando são dessa forma realizadas, rejeitadas em uma ou em outra casa, porque a gente percebeu um equilíbrio e não sim um aprofundamento na matéria, e não sim a volta, né, para a Câmara para, de repente, debater, mas sim uma rejeição. Então, quando a gente percebe que há esse equilíbrio na rejeição das matérias apresentadas individualmente pelos parlamentares, qual é a sua percepção sobre isso? O que a gente pode melhorar, aprofundar? O que você discute a partir disso? Lá no trabalho a gente mostra o seguinte, que quando se considera o universo de todos os projetos de lei apresentados, né, ao Congresso Nacional, nós temos que o Senado Federal, ele aprova, vamos dizer assim, chancela as matérias vindas da Câmara num percentual muito maior do que a Câmara faz em relação aos projetos oriundos do Senado. Então, a Câmara ela seria muito mais crítica em relação aos projetos do Senado do que o Senado em relação aos da Câmara. Mas isso nós, quando fazemos um recorte com os projetos apenas de autoria parlamentar, aí nós verificamos que há um equilíbrio. Então, o que se percebe? Que os projetos que vêm do Executivo, principalmente, eles vêm com muita força política e quando chegam ao Senado já estão negociados, até às vezes nos bastidores, e são aprovados. Então, por isso é que o Senado aparentemente aprova mais o que vem da Câmara do que o inverso. E você provou por números no seu trabalho, né? Os números mostram isso. Numérico aí né? dos projetos. Então, é a força política do projeto que acaba fazendo com que a segunda casa, no caso o Senado, quando o projeto é do Executivo, aprove mais. E isso a gente vê no dia a dia lá no Congresso Nacional, trabalhando com assessoria aos parlamentares, que muitas vezes o projeto ele está formalmente na Câmara dos Deputados, mas os senadores já estão negociando lá também. Então, quando a matéria é muito importante, há uma preocupação em uma matéria importante, uma matéria com urgência, há uma preocupação em que o que venha da Câmara seja aprovado pelo Senado para que possa logo ir à sanção. Então, quando há essa preocupação, os próprios senadores já negociam lá na Câmara, nos bastidores do texto, para que já chegue, vamos dizer assim, redondo para o Senado aprovar. Como que esse sistema poderia eventualmente ser aperfeiçoado, como questionou a Radhassar? Eu acho que o grande aperfeiçoamento é justamente a negociação, né? Porque muitas vezes, o que não pode haver, e às vezes acontece, infelizmente, vamos dizer assim, um conflito entre as casas. A Câmara pensa de uma maneira, o Senado pensa de outra maneira. Não é que não pode haver, é interessante, é saudável, é democrático o debate, mas não pode haver
um conflito que possa prejudicar, de repente, uma legislação que é premente para o país. Então, acho que a negociação é sempre muito interessante. Luciano, eu queria também que você aprofundasse, ou a sua percepção, isso não está no trabalho, mas eu queria que você, de repente, desse a sua percepção a partir do que você estudou. A percepção que eu tive ao ler foi que as matérias que vêm do Executivo, elas têm uma chance de aprovação muito maior porque elas já estão negociadas. Isso significa que a formulação de políticas públicas ou a formulação legislativa, né, que deveria ser muito maior dentro do legislativo e ter um debate muito maior, acaba que esse debate, de repente, acabe morrendo no final por uma rejeição de projetos e a do Executivo se fortaleça nessa negociação, até porque eles têm uma base governista. Então, qual é a sua percepção política sobre isso? Porque a gente está vendo aí uma modificação da função do Executivo na formulação de políticas públicas e uma modificação do Legislativo em apresentar reformas a partir do que o Executivo apresentou para ser decidido ou debatido, e não ali de uma formulação parlamentar específica que está lá na base, vendo o que eles precisam e trazendo isso para dentro do Congresso. Então, qual é a sua percepção sobre isso? O que a gente pode melhorar? Exatamente o chamado viés democrático, né? Você tem aí o viés democrático, o viés da República como um todo, como você bem falou, a questão aí se perde grande oportunidade, né? No processo legislativo, de iniciativa popular, né, acabam sendo, digamos, menos aprovados do que daqueles provenientes do Poder Executivo. Né? O que nós vemos, às vezes, é que o Executivo, por ter a possibilidade de editar medidas provisórias, ele acaba pautando muitas políticas públicas que o Congresso Nacional ele tem que lidar com elas. A medida provisória é um instrumento que acaba trancando a pauta do Congresso para outras matérias. Então, ele acaba tendo que lidar com essas políticas públicas vindas do Executivo e não consegue, às vezes, vamos dizer assim, apresentar as suas políticas públicas. Mas no trabalho, no final do trabalho, numa das tabelas finais, eu mostro ali que quando a gente faz um recorte apenas com os projetos de lei, e verifica o sucesso desses projetos de lei, não há um desequilíbrio tão grande. O Congresso tem conseguido aprovar uns projetos importantes sobre políticas públicas também. O que a gente vê é que, se considerar apenas os projetos de lei, está havendo vamos dizer assim, uma retomada do Congresso para também pautar algumas políticas públicas. E isso vai depender muito realmente do debate. Nós temos que ter um Congresso Nacional que debate políticas públicas, que não simplesmente chancela o que vem do Executivo, que haja um diálogo institucional, seja nos bastidores, seja formalmente nas comissões e no plenário, para que nós tenhamos o Congresso Nacional como um protagonista na formulação dessas políticas. Exatamente, esse ponto das políticas públicas. Às vezes eu imagino o debate no sentido de que essas políticas públicas, talvez, eu não estou dizendo que são políticas públicas de origem absolutamente técnicas, que elas deveriam ser provenientes exatamente do Poder Executivo e também de outros poderes, do próprio Poder Judiciário. Mas eu me refiro exatamente àquelas políticas públicas de índole absolutamente social, em que talvez realmente o início do processo legislativo deveria ocorrer mesmo no âmbito do Congresso Nacional. Ou seja, né? Então, é como você falou, primeiro, que o Senado não seja um mero chancelador, homologador daquilo que iniciou pela Câmara, e não apenas por ele ter, digamos, até a origem da palavra, você colocou, a origem da palavra Senado, né? Vem de senados, vem de senectude, ou seja, pessoas mais experientes, etc., etc. Mas que não seja apenas isso. Porque no momento que o Senado, né, entende de forma desfavorável, volta para a Câmara. Então, nós teremos exatamente o sistema do bate-volta, né, que como nós colocamos. E outra coisa também, depois nós teremos a sanção presidencial, né? E muitas das vezes se percebem que vários projetos são, digamos, são aprovados pelo Congresso Nacional e no dia seguinte há o ajuizamento de ações diretas de inconstitucionalidade, né? Ou seja, algo não está bem, né? Até porque se passou pelo crivo das comissões de Constituição e Justiça, né, em ambas as casas. Então, será que o vai e vem, o bate e volta não teria funcionado, pelo menos na questão do controle de constitucionalidade, que aí a professora deixou bem claro aí como é importante, né, até o viés político, né, dessa aprovação, né? E como você veria isso a partir da finalização porque você colocou com dados estatísticos bem precisos, né, em relação ao que acontece, né? Teríamos alguma visualização de alguma mudança
Uma atual legislatura? Naturalmente, quando se iniciou a nova legislatura, vamos dizer assim, um ímpeto renovador muito grande de novos projetos. E depois nós vemos que nos demais anos da legislatura há uma pequena, vamos dizer assim, um equilíbrio de apresentação de projetos. Mas, de uma maneira geral, o estudo das matérias quanto à sua juridicidade, sua constitucionalidade, é muito importante para que não haja depois esse questionamento judicial, né? Eu já tratei disso em outros trabalhos, não foi o objeto específico desse aqui, mas é uma coisa que, às vezes, a questão política acaba deixando um pouco de lado a questão jurídica, que é o que não deve acontecer. Um eterno equilíbrio, né, que os parlamentares com as assessorias técnicas procuram sempre melhorar para que o Congresso possa continuar e melhorar sempre a sua atividade para produzir leis de qualidade para o país. Certo. Obrigado, Luciano. Obrigado aos nossos convidados do Academia. O Academia fica por aqui. Você pode assistir a íntegra do nosso programa no canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau!